E aí, galerinha, aqui é o professor Rafael, estou morrendo de saudade de vocês e hoje nós iremos falar um pouquinho sobre desigualdades, vários mundos no mundo. Nosso capítulo 5. Nas aulas que nós tivemos anteriormente a esse período de quarentena, nós já discutimos um pouco a respeito dessa temática. Então hoje a gente vai revisar um pouco e aprofundar algumas informações que são necessárias. Nesse primeiro momento, nós iremos falar sobre regionalização. O que é regionalizar? Porque para discutir sobre essa desigualdade e essa formação desses vários mundos, eu preciso fazer um processo de regionalização, que é uma das categorias de análise da geografia. Primeiro, o critério socioeconômico. Essa regionalização ela vai ter como base a questão social e a questão econômica. E aí, para fazer essa regionalização, em diferentes momentos da história, houve discussões. Só que essas discussões começaram a ser mais inflamadas a partir de 1950. Nesse período, começa a ter a discussão de mundo desenvolvido, mundo subdesenvolvido, certo? E começam a surgir as diferentes classificações. Aqui eu vou mostrar para vocês três, inicialmente, e depois eu vou mostrar uma que é a mais utilizada nesse momento, certo? Porque quando a gente fala de regionalização, ela pode mudar. Hoje eu faço uma regionalização, mas a configuração e as relações entre os países, ela muda. Então nessa mudança, automaticamente a forma de regionalizar também pode mudar. A primeira aqui, que a gente vai discutir, são os três mundos. Em 1952 surge essa regionalização. Primeiro, eu tenho que lembrar do contexto histórico. Não tem como eu discutir uma regionalização sem levar em consideração os aspectos históricos. Nessa primeira regionalização, o mundo era dividido em primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Daqui a pouco a gente aprofunda mais um pouquinho sobre isso. A segunda regionalização, ela surge em 1974 e ela vai agrupar os países de acordo com critérios tecnológicos e dependência tecnológica. E aí eu tenho os países centrais, semiperiféricos e periféricos. Isso, 1974, ainda durante a Guerra Fria, certo? Então, tanto a regionalização dos três mundos, quanto a regionalização dos países centrais, semiperiféricos e periféricos, ela está inserida no período da Guerra Fria. A terceira forma de regionalizar seria a regionalização norte e sul. Essa surge a partir de 1990. Então nós temos uma nova ordem mundial, uma reorganização dos espaços globais e a geopolítica muda. Então uma nova regionalização se fez necessária. E aí nós temos a regionalização norte-sul. E do lado ali, eu tenho a regionalização em países desenvolvidos, subdesenvolvidos e emergentes. Essa regionalização, proposta também na década de 90, é elaborada pelo FMI, Fundo Monetário Internacional, certo? Então, nesse primeiro momento, nós iremos conhecer essas quatro formas de regionalização do espaço global. Então vamos lá. Primeira, os três mundos. Neste mapa aqui nós podemos observar a formação de polos regionais a partir de critérios ligados à ideologia. O mundo era dividido em dois blocos. A partir de 1945, pós Segunda Guerra Mundial, o mundo é dividido em países capitalistas e países socialistas. Então, nesse período, o que é que acontece? Uma regionalização é proposta. A regionalização onde eu vou ter o primeiro mundo, os países capitalistas. O segundo mundo, os países socialistas. E o terceiro mundo, os países não alinhados ou capitalistas mais pobres, certo? Só que quando é que surge e quem é que cria essa regionalização? Como eu havia falado anteriormente, ela surge a partir de 1945, pós Segunda Guerra Mundial. Ou seja, tem uma reorganização dos espaços. Por quê? Antes da Segunda Guerra Mundial, existia uma geopolítica, uma organização. Pós Segunda Guerra Mundial,
as relações entre poder, relações de poder entre os países muda. E aí a gente vai ter o demógrafo francês Alfred Souave, em 1954, ele cria a ideia de terceiro mundo. Ele fala sobre esse terceiro mundo. Quando ele fala sobre o terceiro mundo, ele está fazendo referência ao terceiro estado da Revolução Francesa, certo? Eu tinha, com a Revolução Francesa, aquela alteração, né, que foi proposta de acabar com o primeiro, segundo, terceiro estado, aquela divisão que existia antes da Revolução Francesa, onde o terceiro estado era formado por quem? Camponeses e burgueses. Vale lembrar que no primeiro estado eu tinha o clero, no segundo estado a nobreza. Então o terceiro estado eram aqueles menos favorecidos, né? E a mesma coisa aconteceu nessa regionalização. Eu tinha o primeiro estado, os países ricos, principalmente os da Europa Ocidental, né? Nós podemos ver aqui no mapa, essa parte aqui vermelha, Europa Ocidental. Eu vou ter na América do Norte o Canadá e os Estados Unidos, o Japão, Austrália e Nova Zelândia, certo? Então esse era o grupo que formava o primeiro mundo, né? O segundo grupo, eu tenho quem? Os países socialistas, é o segundo mundo, na verdade, como era chamado. Os países socialistas liderados pela União Soviética, certo? Então a divisão desse grupo era diretamente ligada com a ideologia adotada pelos países. Então, segundo mundo, a Europa Oriental, uma parte da Europa Oriental, uma parte da Ásia Central e a Rússia, né, que é a União Soviética na época, e Cuba. Esse era o grupo que fazia parte do segundo mundo, certo? Os países faziam parte do segundo mundo. E eu tenho também o terceiro mundo. Quem é que fazia parte desse terceiro mundo? Por inspiração da Revolução Francesa, como eu falei, eram os países pobres ou não alinhados. Quando eu falo não alinhados, eu estou falando daqueles países que nem eram a favor dos Estados Unidos capitalista, nem da União Soviética, que não queriam se envolver diretamente no conflito que estava acontecendo entre essas duas nações, certo? Então essa é a divisão, uma das regionalizações que a gente tem em três mundos. Essa surge em 1945, tem fim em 1991. Ela perde o sentido, na verdade. E porque ela perde o sentido, a União Soviética se fragmenta, deixa de existir, né, e agora surgem várias repúblicas, Rússia, Estônia, Letônia, Lituânia, Cazaquistão, Turcomenistão e vários outros. Então, não tinha mais sentido continuar usando uma divisão de três mundos se um dos mundos não existe mais, que seria o mundo socialista. Então, a gente parte agora para mais uma regionalização. A regionalização de países centrais, periféricos e semiperiféricos. Qual a característica básica que eu tenho para fazer essa regionalização? Eu vou utilizar critérios de dependência, certo? Então, um dos principais critérios que vai ser utilizado para fazer essa regionalização é quais países são mais ou menos dependentes em relação a outro. Certo? Quais países possuem um maior poder nas relações econômicas? A partir de 1974, que é quando essa regionalização é proposta. Proposta por Immanuel Wallerstein, que é um sociólogo norte-americano. Nesse momento, pessoal, a base dessa divisão é a teoria sistema-mundo. A teoria onde eu vou relacionar a dependência que existe entre os diferentes países do globo. E nessa regionalização nós podemos ver que os países que são chamados de centrais são aqueles países desenvolvidos, certo? Então, basicamente, eu vou ter América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Eu vou ter aqui a Europa Ocidental. Tenho o Japão, a Austrália e a Nova Zelândia. Ou seja, quando eu falei de primeiro mundo na teoria anterior, na divisão anterior, eu falei que esses países que eu acabei de citar, essas regiões do planeta que eu acabei de citar, faziam parte do primeiro mundo. Agora, nessa regionalização, eles pertencem aos países centrais, certo? Eles estão entre os países centrais. O segundo grupo aqui são os periféricos. Tudo aquilo que não está no centro está na periferia,
certo? Então, nesse caso aqui, os países periféricos seriam aqueles que não são desenvolvidos ou que estão em processo de desenvolvimento, mas um processo muito tímido. E aí nós podemos citar a África, quase toda, certo? Com exceção da África do Sul, que vai entrar num próximo grupo. Eu tenho boa parte da Ásia, certo? E aí eu faço uma observação para a presença da Rússia, né? A Rússia, ela está colocada aqui como um país periférico. Nós não podemos esquecer que a Rússia está passando por um processo de transição. A Rússia era um país socialista, essa proposta é do ano 2000, era um país socialista até 1991, e ela começa a passar pelo processo de transição. Então esse país aqui enorme, né, o de maior extensão territorial, ainda nesse momento é considerado como um país periférico. Vale lembrar, essas divisões elas alteram ao longo do tempo. Então, se esse autor, se outra pessoa, outro pesquisador, tiver interesse de criar uma nova regionalização utilizando esse critério, né, países centrais, periféricos, semiperiféricos, é muito provável que a Rússia ela deixe esse grupo de periféricos e passe a compor o grupo de semiperiféricos. E quem são os semiperiféricos? São aqueles que estão passando por um processo de desenvolvimento, estão se industrializando, né? Mesmo tendo muitos problemas sociais e mesmo tendo ainda uma certa dependência tecnológica em relação aos países centrais. Mas eles estão em processo de evolução. E aí nós podemos citar Brasil, Argentina, México, Arábia Saudita, Índia, China, né? Que é uma nação que está assumindo uma posição muito interessante na atualidade, que nós iremos discutir mais à frente. Então, essa é a divisão básica proposta em 1974, certo? De países centrais, periféricos e semiperiféricos, certo? Agora, nós iremos para a terceira regionalização, que é por critérios socioeconômicos de norte e sul. Essa é pós-Guerra Fria, certo? Com o fim desse período, com a fragmentação da União Soviética, o que é que acontece? Uma nova proposta de regionalização surge, que é a divisão de Norte e Sul. Então surge uma linha agora que vai ser muito importante para essas relações de eu sou um país desenvolvido ou eu sou um país subdesenvolvido. O uso de desenvolvido e subdesenvolvido não era muito aplicado nessa divisão Norte e Sul. Uma aplicação que se tornou-se muito comum era quem é do norte é rico, quem é do sul é pobre. Então essa era a divisão. Só que é uma divisão que não segue a divisão geográfica, né? Quando a gente fala hemisfério norte e hemisfério sul, a gente vai se referir hemisfério norte, tudo que está acima da linha do Equador, ou seja, está na posição norte, tudo que está abaixo vai ser sul. Certo? Isso levando em consideração questões geográficas. Essa linha não leva em consideração essa questão, vai levar em consideração critérios socioeconômicos, certo? Então, qualidade de vida, domínio tecnológico e por aí vai. Então, norte, eu vou ter América do Norte, com exceção do México. Europa, praticamente completa, vai estar no norte. Eu vou ter uma parte da Ásia, né, principalmente Rússia, Cazaquistão e Japão, e vou ter a linha descendo para o hemisfério sul, geográfico. Nesse momento, pessoal, a linha vai buscar lá embaixo a Austrália e Nova Zelândia, dois países do hemisfério sul que são considerados desenvolvidos, certo? Então, essa divisão, ela não vai obedecer critérios geográficos, e sim critérios socioeconômicos, ok? Aí a gente entra em mais um ponto interessante, que vai ser o mundo dividido pelo grau de desenvolvimento, que é utilizado na atualidade. Também surge por volta de 1990, proposto pelo FMI, e ele vai classificar os países em desenvolvidos, emergentes e subdesenvolvidos, certo? Então essa daí é a mais utilizada na atualidade para classificar os países. Eu vou ter os países em desenvolvimento, que são países que
passaram, na verdade, por um processo de colonização, principalmente os europeus, né? Colonizando a América, colonizando a África, colonizando a Ásia. Então, esses países têm uma dependência muito grande em relação à tecnologia, têm uma dificuldade muito grande em diferentes setores da economia. E aí, eu vou ter o segundo grupo, que são os emergentes. Os emergentes, pessoal, eu já citei em uma classificação anterior, são países que passam por um processo de evolução econômica. Só que esse processo de evolução econômica, ele encontra uma dificuldade. Qual é a grande dificuldade? O fato de os problemas sociais ainda persistirem no país. Então, o poder econômico que esses países estão conseguindo não consegue chegar, em muitos casos, à população, certo? E aí nós podemos citar Brasil, nós podemos citar China, nós podemos citar a Índia, certo? Que são considerados países emergentes. Simplificando, o BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Além deles, nós temos Indonésia, México, né? Existe um grupo considerável de países emergentes. E, por fim, os países desenvolvidos. Aquele mesmo grupo das classificações anteriores. Na América do Norte, Estados Unidos e México, Europa Ocidental, Japão e Austrália e Nova Zelândia, certo? Então, essa divisão ela não muda muito em relação às anteriores, né, que nós acabamos de ver. Só que como avaliar e mensurar a pobreza? A gente viu classificações, elas utilizam alguns critérios para definir essa divisão de países, esse agrupamento que é feito, mas como avaliar e como medir esse nível de desenvolvimento dos países? Aí nós teremos alguns artifícios. Eu vou utilizar o Produto Interno Bruto, que é o PIB, só que aqui eu vou ter um problema, porque eu vou só estar levando em consideração aspectos econômicos, né? Então, eu vou deixar de levar em consideração aspectos sociais. Paridade de poder de compra, que é o PPC, é uma forma de medir as diferenças entre os países, o poder de compra da população em diferentes países, tendo normalmente como referência o dólar, certo? Então, para medir, por exemplo, o poder de compra de uma cesta básica no Brasil e o poder de compra da população americana, né? Então, utiliza-se o dólar como referência. Os mesmos produtos que eu vou utilizar para fazer essa avaliação na cesta básica americana, eu vou utilizar para fazer da brasileira. E aí, qual o poder de compra da população brasileira em relação à população americana? Ou de qualquer outro país do mundo. Então, esse critério, ele vai ser um critério que vai levar em consideração alguns aspectos bem interessantes, mas ela também tem como base a questão econômica. Índice de Desenvolvimento Humano, esse a gente vai guardar, porque daqui a pouco vamos falar mais sobre eles. Renda per capita, que seria a renda por pessoa, certo? Então, eu pego o PIB do país, que é tudo que é produzido no país, e vou dividir pela população. E aí eu vou ter a renda per capita. Índice de Gini. Esse índice de Gini aqui, ele vai ser o índice que vai medir a desigualdade, o coeficiente de desigualdade, certo? Então ele vai de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade no país. Produto Nacional Bruto, esse é irmão do PIB, certo? A diferença básica entre o PIB e o PNB é que o PIB, ele vai levar em consideração tudo que é produzido dentro do país, certo? E aí nós teremos o valor do PIB. O PNB vai levar em consideração tudo que é produzido dentro do país, acrescido a todo o dinheiro que entra a partir das exportações, do que o Brasil vende, subtraído as importações, ou seja, o que o Brasil compra. E aí nós teremos o PNB, certo? Então, nós iremos aprofundar um pouco mais o Índice de Desenvolvimento Humano, porque é um indicador desses daqui que vai ter uma abrangência maior, porque ele vai levar em consideração diferentes dimensões, não só a dimensão econômica. É isso. Índice de Desenvolvimento Humano, ou IDH. Vocês já estão cansados de ouvir, né, esse termo IDH. Mas, basicamente, pessoal, o IDH ele é criado pelo PNUD, que é um programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, na década de 90,
para tentar classificar os países e tentar traçar formas desses países poderem evoluir socialmente, né? Nesse momento, eu tenho o IDH sendo calculado a partir de 3 dimensões: longevidade, educação e renda. Na primeira dimensão, vai levar-se em consideração mortalidade infantil e expectativa de vida. Ou seja, a população do país A, ela está vivendo muito ou pouco? Qual a taxa de mortalidade desse país? Qual a esperança de vida? Certo? E aí leva-se em consideração a mortalidade infantil e a expectativa de vida. Educação. Aí nós teremos analfabetismo e matrículas. Taxa de analfabetismo, certo? Dentro dos países e a taxa de matrícula. Pessoal, quando ele fala desses alfabetizados, eu vou estar levando em consideração a população adulta. Essa taxa de matrículas aqui vai estar levando em consideração a população que está atualmente se configura como jovem, né? Que está em idade de estudo. E o IDH também vai levar em consideração a renda, que nesse caso são 2 pontos que vão ser levados em consideração, que é o PIB e o PPC, que eu falei anteriormente, certo? Que é o paridade de compra, né? O poder de paridade de compra entre os diferentes países. Mas nesse caso aqui a renda per capita é o ponto crucial, certo? Aqui eu tenho um mapa que vai mostrar a classificação dos países, levando em consideração o IDH. E um ponto importante é que o IDH vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor a condição de vida da população. Quanto mais próximo de 0, pior a condição de vida da população, certo? Então, no caso do Brasil, nós temos aqui o Brasil no grupo de países de IDH elevado, né? O último IDH que foi publicado em 2017, o Brasil tinha 0,761, considerado elevado, certo? Arapiraca, que os municípios também têm um IDH, só que é o chamado IDH-M, que é o IDH municipal. Arapiraca apresentava um IDH de 0,649, se configurando como um IDH médio, certo? É claro que esses dados eles estão ultrapassados, porque no caso do IDH-M, os relatórios eles não são anuais, certo? Então, isso dificulta um pouquinho esse processo de informações. Mas o IDH, o último IDH que foi lançado de Arapiraca, 0,649. Só que o IDH esconde um detalhe. O Brasil é considerado como um país de IDH alto. Só que nós sabemos que o país apresenta uma certa desigualdade social, é uma das maiores do mundo. E aí a gente vem para um novo modo de... Voltando aqui. Um novo modo de fazer a divisão, na verdade, e agrupar esses países de acordo com o IDH associado à desigualdade. Ou seja, além da longevidade, além da renda, repetindo, além dos critérios, das dimensões que eu falei anteriormente, que eram saúde, educação e renda, nós iremos acrescentar a desigualdade, certo? Então, nós podemos observar aqui que o Brasil ele vai se encaixar agora como um país de IDH D médio. Por quê? Porque quando se acrescenta esse indicador de desigualdade, a posição do Brasil cai, já que o nível de desigualdade do nosso país é elevado, certo? Então isso vai acontecer em várias nações. Está num grupo, quando a gente fala de IDH, e ele cai para um grupo inferior, quando a gente fala de IDH-D, devido ao acréscimo da desigualdade como um elemento para se calcular esse indicador, certo? Então aqui nós temos o mapa que vai mostrar essas informações. E aí nós chegamos na parte que fala sobre os grandes bolsões de pobreza, ou seja, quais áreas do mundo apresentam maiores problemas ligados à pobreza. E aí nós podemos perceber que existem 4 bolsões de pobreza no mundo, 5 na verdade,
5 grandes bolsões de pobreza no mundo. Eu vou ter América Latina, eu vou ter a África subsaariana, ou seja, aquela que é abaixo do deserto do Saara, a África do Norte ou a África Islâmica, porque a maioria da população é islâmica, o Oriente Médio também, que vai ser um bolsão. Eu vou ter o sul da Ásia, onde está a Índia, e vou ter o extremo Oriente, né, a Ásia Oriental, como bolsão de pobreza, certo? Só que o que é pobreza? Incapacidade do ser humano de suprir suas necessidades básicas, né? Que necessidades básicas seriam essas? Alimentação, saúde, acesso à educação. Então, isso é o básico. E aí, aquela pessoa que não consegue suprir essas necessidades básicas é configurado como pobre, né? E aí é utilizado esse termo de pobreza. E essa pobreza, né, ela tem ligação direta com a má distribuição dos recursos. E aí vamos para um exemplo prático. O Brasil está entre as 10 maiores potências do mundo, nos 10 maiores PIBs do mundo. Entretanto, o Brasil ele está inserido em um desses bolsões de pobreza. O Brasil não é considerado um país desenvolvido. Por quê? Porque nós temos um problema ainda para resolver ligado a questões de desigualdades, certo? Para o Banco Mundial, encontram-se em pobreza extrema as pessoas que vivem com menos de 1,25 dólar por dia. Né? Então esse daí vai ser o grupo de países que vivem, de pessoas que vivem na extrema pobreza, certo? E aí, para falar disso, a gente vai para 2 pontos, né? 2 conceitos, que é desnutrição e subnutrição. Quando eu falo de desnutrição, eu estou falando de uma pessoa que não consome o básico, certo? Ou seja, ela começa a perder peso porque ela não está consumindo as calorias básicas para uma criança ou um adulto. Já a subnutrição, a pessoa se alimenta, consome a quantidade de calorias mínimas para uma pessoa, só que os nutrientes daquele alimento que essa pessoa está consumindo não são suficientes para nutrir o seu corpo, né? E aí esses 2 conceitos eles são muito fortes quando se fala desses bolsões, porque são problemas bem nítidos nessas áreas. E nós temos mais uma questão importante, mais 2 conceitos que vocês precisam aprender. Guardem esses conceitos, que podem ser aplicados a diferentes questões. Fome estrutural e fome conjuntural. Fome estrutural tem ligação direta com o não acesso a tecnologias para possibilitar uma maior produção. Por exemplo, nós temos países que, por não dominarem tecnologia de produção, eles acabam não tendo estrutura para produzir. Se eu não tenho estrutura para produzir, eu automaticamente provoco a fome no país, certo? Essa fome também tem ligação com o processo de colonização sofrido por muitos países que estão inseridos nesses bolsões de pobreza. No caso da África, por exemplo, as áreas mais produtivas, elas passaram a ser exploradas por grandes empresários e tudo que é produzido é para exportação. Ou seja, mesmo o país produzindo em grande quantidade, aquilo que está sendo produzido é para ser exportado. Ou seja, a população do país acaba passando fome. Então, essa daí é a chamada fome estrutural. A fome conjuntural ela tem ligação direta com desastres ambientais, com catástrofes, com crises, né? Então, nesse caso aqui, é algo atípico. A população ela acaba sendo atingida pela fome por questões que não tinham um planejamento ou não tinha algo para ser feito para contrariar que ela ocorresse. Certo? Foi um momento como que nós estamos vivendo atualmente, né? Com certeza essa pandemia que está se alastrando pelo mundo, ela vai acabar provocando fome conjuntural, né? Eu vou ter uma menor produção no campo, em muitos casos. O alimento não vai chegar às famílias por causa do isolamento social, em alguns casos. Então acaba que essa fome conjuntural é um processo que está sendo vivido atualmente por uma parte da população mundial. Anualmente, a ONU ela lança relatórios sobre o desenvolvimento, né? Então, as Nações Unidas está sempre lançando. Aqui eu tenho um de 2016 que vai mostrar algumas informações para a gente.
Aproximadamente 702 milhões de pessoas se enquadram na extrema pobreza. A fome global afeta cerca de 815 milhões de pessoas. 1 em cada 9 pessoas no mundo está com fome. 1 em cada 3 está subnutrida, ou seja, come, mas não consome as calorias que são necessárias para nutrir o seu corpo. Por este motivo, no ano 2000 foi lançados os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e um dos principais era erradicar a fome e a miséria, certo? Alguns países conseguiram reduzir esse número consideravelmente, outros não chegaram nem a reduzir, em muitos casos aumentou. E aí, em 2015, houve uma renovação dos objetivos, né? Surgiram os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e que o primeiro é eliminar a pobreza, acabar com a pobreza, certo? São vários objetivos, todos eles para melhorar a qualidade de vida da população. E aí o Brasil, nessa história toda, um dado importante que eu trouxe é que, por apresentar um dos piores indicadores de desigualdade, né, um dos maiores índices Gini do planeta, o Brasil ainda tem muitos problemas ligados a essa questão. Mas, nos últimos anos, o Brasil vem apresentando uma evolução. E o que é que fez o Brasil apresentar essa evolução? Os programas sociais de transferência de renda para a população mais pobre acabou reduzindo esses indicadores do nosso país. E aí eu tenho um dado aqui para vocês. Enquanto o mundo conseguiu reduzir a pobreza extrema pela metade entre 1990 e 2012, de 47% para 22%, o Brasil ele consegue reduzir 1/7, e aí cai de 25,5% para 3,5% em 2012. Né? E aí nós temos 2 programas muito conhecidos que acabaram ajudando a diminuir essa pobreza extrema, né? Que é a Fome Zero e o Bolsa Família, bem conhecido de vocês. Né? E aí o desafio. Qual o grande desafio do Brasil na atualidade quando se fala dessa temática? Conciliar crescimento econômico com o crescimento social. Né? Então, não tenho como pensar no crescimento econômico sem considerar as questões sociais, sem considerar a melhora na qualidade de vida da população. Então, o Brasil precisa pensar nisso, certo? Então, qualquer ação que vise esse crescimento econômico deve ser pautada também no crescimento social. Pronto, pessoal, é isso aí. Falei muito, não foi? É porque eu queria que vocês estivessem aqui, aí teria sido bem mais dinâmico, né? Mas é o seguinte, eu vou deixar uma atividade para vocês, responder as questões das atividades propostas, página 14 e 19, certo? E a gente vai concluir a nossa aula com uma frase retirada deste livro que eu super indico para vocês. A gente ia trabalhar ele de forma mais aprofundada, mas aí agora nesse período vocês podem estar fazendo a leitura. É o livro Destruição em Massa, Geopolítica da Fome, de Jean Zaegli, certo? E neste livro aqui, eu retirei esse trecho que ele vai falar muito da aula de hoje. Se palavras pudessem alimentar os homens, ninguém teria mais fome. Né? Foi extraído do jornal The Economist da Inglaterra, certo? Então, até a próxima. Valeu, galerinha. Beijos.